Então vamos lá. Hoje a gente está em um ambiente diferente. Hoje nós vamos falar, eu vou falar sobre aplicativos, mais especificamente ferramentas de otimização de tarefas. Gente, já foi feito 2 aulas já, elas estão distribuídas dentro dos módulos, tanto da gestão de tarefas como da gestão de energia, onde eu falei com você sobre ferramentas de gestão de tarefas. Apresentei para você várias propostas de aplicativos, de softwares que você pode utilizar para que você consiga o quê? Gerenciar suas tarefas, gerenciar os princípios que cuidam da gestão de tarefas. Então foi apresentado para você os aplicativos, os softwares que eu utilizo, trouxe exemplo de softwares que eu realmente utilizo no meu dia a dia, trouxe exemplos de outros que já utilizei, mas que por mais que eu não utilize, talvez possa servir a você, né, no momento em que você se encontra aí na sua gestão de tarefas, gestão do tempo. E vou falar sobre a gestão de energia também, que fizemos uma aula sobre ela. Foi compartilhado 3 aplicativos, na verdade, sobre gestão de energia, e que esses aplicativos realmente vão ter uma grande utilidade para você. Agora, hoje eu vou apresentar para você 2 tipos de aplicativos, na verdade 2 perfis de ferramentas para você, tá? Relembrando que ferramenta por exemplo, bloco de notas é uma ferramenta, mas existem vários aplicativos para essa ferramenta. Existe o Google Keep, existe o Evernote, existem várias outras. E no caso, eu vou apresentar para você 2 ferramentas, e aí existem vários e vários aplicativos dessas ferramentas propostas. Antes de mais nada, gente, quando comecei a estudar sobre gestão do tempo, algo que sempre me chamava a atenção, algo que sempre chamava bastante a minha atenção, era realmente estudar sobre esses aplicativos, né? Essas ferramentas. E é algo que normalmente as pessoas me perguntam com frequência. Né? Qual aplicativo que eu utilizo para poder gerenciar melhor minhas tarefas? Como é que eu organizo realmente? Qual planilha que eu utilizo para poder fazer o meu planejamento? Aonde que eu anoto as minhas ideias? Então, assim, existem vários, milhares e milhares de aplicativos, centenas e centenas de aplicativos, softwares que são muito bons, que têm o potencial de atender às nossas necessidades referente à gestão do tempo, tá? Então, assim, então a tecnologia tem isso ao nosso favor, que é, no caso, atender essas nossas especificações, tá certo? Então, assim, tem muitos aplicativos, tem muitas ferramentas, isso que eu conheço, né? Mas fora que eu conheço, provavelmente deve ter outros variados tipos de aplicativo, variados tipos de software, e que é interessante você, o quê? É interessante você aprender como mexer, como utilizar. E assim, gente, apesar de que eu apresento aplicativos, apresento softwares que muitas vezes eu mesmo utilizo, é interessante você mesmo, na sua própria jornada, buscar os seus próprios softwares. Você mesmo pesquisar,
né? Lista de softwares, listas de aplicativos, aplicativos de gestão do tempo, aplicativos de produtividade, né? Utilizar um calendário diferente, utilizar um lugar para poder armazenar informações diferentes, um lugar para criar projetos diferentes. Então, assim, é você na sua própria jornada experimentar o que funciona para você e, se possível, compartilhar com as demais pessoas também, para que elas possam ter acesso a esse aplicativo, a essa ferramenta. Então sempre estão o quê? Surgindo aplicativos. Estão sempre surgindo o quê? Ferramentas que você pode estar utilizando para você poder né, gerenciar o seu tempo e facilitar a otimização de tarefas. E outra coisa, né? Por mais que eu não mencionei, e provavelmente não vou mencionar, existem softwares que às vezes determinadas empresas utilizam. São softwares, são aplicativos completamente privados, só determinadas empresas, só determinadas organizações utilizam determinados aplicativos e determinados softwares. E que é interessante você realmente gerenciar aquilo, você otimizar aquilo para você poder realmente facilitar, né, a gestão de tarefas, facilitar a otimização de tarefas, para que assim você possa realmente atingir o 8-4. Isso é algo importante, isso é fundamental. Esses aplicativos, gente, né? Essas ferramentas, esses aplicativos, esses softwares, eles vêm como uma espécie de facilitador. Porque veja bem, no aplicativo, um aplicativo que eu sempre menciono aqui, várias e várias vezes, é o Google Keep. O Google Keep é um aplicativo que eu utilizo vários e vários anos. O primeiro bloco de notas que eu utilizei, na verdade, não foi nem o Google Keep nem o Evernote. No próprio celular, no próprio tablet, já tem um bloco de notas. Já me atendia, só que não tinha lembrete, não tinha a questão de mudança de cores. Tinha um pouco mais... eu queria um pouco mais de abundância de detalhes, assim, que o bloco de notas do celular, o bloco de notas do tablet já não estava me servindo. E para isso eu fui o quê? Eu fui no Evernote. Aliás, o Evernote veio instalado num tablet que eu tinha. E eu comecei a usar o Evernote. Depois ele foi atualizado e tal, ficou melhor ainda. E aí eu troquei o Evernote pelo Google Keep. Eu experimentei o Google Keep e aí troquei o Evernote pelo Google Keep, mas todos os dois atendem muito bem, mas eu só acredito que o Google Keep tem alguns pequenos detalhes de melhor do que o Evernote. E o Google Keep, comecei a utilizar esse bloco de notas e ele começou a me atender muito bem, só que imagina se no lugar do Google Keep eu utilizasse outro, não software, não aplicativo, né? Mas eu anotasse as minhas ideias, tarefas, atividades em um caderno. Como muitas pessoas faziam antigamente e algumas pessoas ainda fazem. Elas ainda utilizam cadernos para poder anotar realmente as ideias dela. As ideias, as tarefas, as atividades, compromissos, ela anota a data, anota o horário de determinado compromisso, de determinado projeto. Imagina se isso acontecesse. A gente pegar um caderno e a gente, né, ter que anotar. Outra coisa,
Imagina você estar na rua, vamos supor que você está na fila da lotérica para poder pagar algumas contas, e aí surge ali na sua mente uma tarefa que você tem que fazer. Aquela tarefa não pode ser feita naquele momento, aparentemente é uma tarefa importante que você esqueceu de anotar. Outra coisa, surge depois na sua mente um outro compromisso que você gostaria de realizar e que precisava ser realizado e que você não anotou esse compromisso. Então é muito importante. Em um primeiro momento, é muito importante em um primeiro momento você refletir sobre isso. E aí naquele momento que você, por exemplo, está no lotérica, como é que você vai pegar? Você não vai ir para a lotérica com um caderno nas mãos e ir lá, deixa eu anotar aqui no meu caderno. Normalmente a gente não faz isso, né? Nada contra se alguém fizer isso, mas normalmente não é assim que acontece. Agora com o celular é o quê? Um pouco mais prático, um pouco mais fácil. Em questão de segundos, tirei o celular do bolso, você anota e tem ali armazenado todas as informações e você consegue acessar com facilidade. E outra coisa, você usa o Google Keep, você usa esse software e você pode conectar o login a ele. E se você instalar o Google Keep no seu celular, instalar ele no tablet que você utiliza, você instalar ele também no computador, no notebook, com a mesma conta você vai ter acesso às notas em diversos aparelhos que você utiliza. No celular que você usa, no tablet que você usa na sua casa, no computador que você usa na sua casa, no computador que você usa na empresa, no computador que você usa na sala de informática, no ambiente acadêmico que você estuda. Então, assim, em diversos ambientes você pode estar tendo acesso. Agora, não é para todo lugar que a gente leva um caderno, certo? E a gente não sabe quando uma ideia vai surgir. A gente não sabe quando a gente encontra com alguém e alguém fala, olha, eu gostaria de te convidar para tal evento. Como é que você vai olhar na sua agenda? Como é que você vai anotar esse compromisso? Ou como é que você vai anotar o telefone dessa pessoa? E esse princípio que eu estou mencionando aqui, que a gente utiliza o Google Keep, é o rascunho de checklist. É o rascunho de checklist que a gente utiliza, é um dos princípios poderosos para que a gente possa estar, de certo modo, limpando a nossa mente e assim a gente vai conseguir atingir o 8-4. O Google Keep é esse aplicativo. O Google Keep é esse bloco de notas. Agora, e se a gente pegar o Google Keep e trocar, a gente dá esse mesmo exemplo com a planilha, né? A planilha que a gente utiliza, né? Como ferramenta do planejamento. E se a gente trocar a planilha, né? A planilha que a gente utiliza como ferramenta. O planejamento, gente, ele poderia ser feito em uma folha de papel? Poderia. Você poderia pegar uma folha de papel A4 e riscar ali. Bom, provavelmente você precisaria de várias folhas de papel A4, né? Porque o planejamento precisa ser anotado, o ciclo de planejamento, os objetivos, as tarefas, as metas. Às vezes não ficaria tão claro assim, né, para você. Você precisaria de várias folhas de papel A4. Além disso, você precisaria também organizar, né, os 4 tipos de planejamento, mais especificamente que o planejamento diário. É um planejamento do qual você ia ter que todo dia pegar ali sua folha de papel A4 e anotar. Então, assim, planejamento anual,
planejamento mensal, planejamento semanal. Esse tipo de planejamento e outra coisa, como é que você iria acessar a sua planilha com facilidade? Então, assim, mesmo que você anotasse um caderno, sei lá, um caderno de 10 matérias, mesmo assim, a estrutura do caderno não comportaria de forma dedicada Então, para isso, há necessidade da utilização de planilhas. Normalmente eu recomendo o Google Planilha. Né? Tem gente que ama o Excel, não é que eu amo o Google Planilhas, mas é que ele consegue me atender muito bem. Na verdade, todos os aplicativos que eu uso, pelo menos a maioria deles, se não todos eles, é o Google, gente. Não tem jeito. O Google... É porque normalmente eu já estou acostumado também, né, com o layout, com a estrutura que o Google tem, a estrutura que o Google oferece. E normalmente os aplicativos deles são similares, né, à estrutura que ele tem. O mesmo é o Google Docs, o mesmo é o Google Keep, o mesmo acontece com o Google Drive, o mesmo acontece com o Google Planilhas. Então assim, celular, computador é algo fantástico para a gente poder estar tendo acesso, né, estar gerenciando as nossas tarefas, estar otimizando as nossas tarefas. É o recurso que a gente tem tecnológico. E se a gente fosse fazer à mão, né, escrever em um caderno o planejamento, a gente levaria mais tempo do que se a gente fizer no computador, do que se a gente fizer no celular. Muito mais rápido, muito mais estratégico. E outra coisa, no celular, muitas vezes o que você anota no rascunho de checklist, né, ou no celular, no computador, muitas vezes o que você anota, por exemplo, no planejamento anual, você já pode encaminhar para o planejamento semanal. Você só vai copiar muitas vezes as tarefas e o compromisso do planejamento anual para o planejamento semanal. E do planejamento mensal para o planejamento semanal. E o planejamento semanal copiar para o planejamento diário. É claro que algumas modificações vão sendo feitas, porque às vezes compromissos podem ser cancelados, ou compromissos podem mudar também de dia, tarefas podem mudar de dia, projetos podem mudar de dia, ou às vezes podem ser adiantados ou podem ser adiados. Então, assim, várias alterações vão acontecendo ao longo do planejamento e que às vezes se você fizesse um caderno você teria que simplesmente riscar. Mas dentro do planejamento, né, dentro de uma ferramenta tecnológica, como é o caso do Google Planilhas, como é o caso do Excel, você simplesmente pode fazer alterações e que vai ficar tudo bem e você vai conseguir ter acesso com maior facilidade. E a mesma coisa acontece com o Google Keep ou qualquer outro aplicativo de bloco de notas. Outra coisa também, gente, interessante desses aplicativos, né, desses softwares, né, da tecnologia, é a questão do trabalho em equipe. Porque veja bem, você trabalha com equipe, às vezes você trabalha como uma equipe em um trabalho na faculdade, você trabalha em equipe no seu grupo da igreja às vezes, você trabalha em equipe dentro da sua empresa, dentro da sua organização, ou às vezes você, dependendo do cargo que você tem na organização onde você trabalha com várias equipes. Então, assim, ao invés de você mandar um arquivo para uma pessoa, o interessante seria o quê? Você mandar um arquivo para várias pessoas. Ou disponibilizar o arquivo para que várias pessoas tenham acesso.
né? Como é o caso, por exemplo, do Google Drive. Então você pode, às vezes, estar utilizando o Google Drive para poder fazer isso. E várias pessoas vão ter acesso ao mesmo arquivo que você disponibilizou, assim como muitas vezes a própria pessoa pode também estar disponibilizando arquivos, né? As pessoas podem estar disponibilizando para poder ter acesso aos arquivos. E isso facilita bem mais do que se, por exemplo, a gente utilizasse né, escrever e anotar. E olha que eu falo que tem algo mágico, gente, em escrever assim com a mão, né, manuscritos. Só que não tem como negar que facilita muito o nosso trabalho quando nós utilizamos da tecnologia e com a nossa própria equipe. Facilita muito o nosso trabalho. Agora, em relação às ferramentas de otimização, foi mencionado na gestão de tarefas as ferramentas relacionadas ao bloco de notas, ferramentas relacionadas à planilha, ferramentas relacionadas a documentos, ferramentas relacionadas a comportar documentos em nuvem, como é o caso do Google Drive. Foi apresentado também para você, se eu não me engano, teve também o Google Apresentações ou PowerPoint, né, que também são utilizados. Documentos, né, como o Word, como também o Google Docs. Então, assim, foram apresentadas essas propostas de ferramentas, de softwares, de aplicativos e que muitas vezes você já utiliza, alguns deles ou não. Mas agora eu vou apresentar para você duas ferramentas para que você possa implementar os princípios que foram apresentados, os princípios que constroem o pilar da otimização de tarefas, tá? Os princípios que irão te ajudar realmente a otimizar suas tarefas e fazer com que você tenha mais foco. Esses dois aplicativos, né, essas duas ferramentas, a primeira são temporizador e ferramenta, a ferramenta, né, do temporizador e a ferramenta do alarme. No caso, gente, a gente vai precisar de um temporizador para que nós possamos estar utilizando determinados aplicativos, como por exemplo o princípio de Pomodoro, como por exemplo também um princípio similar ao princípio de Pomodoro, que é o princípio do Flow Time. Então, assim, são dois princípios que há a necessidade de você realmente utilizar o princípio de Pomodoro, assim como também a necessidade de utilizar o princípio de Flow Time. Então, assim, só para recapitular, né, só para não pecar, os dois princípios, eles são princípios voltados para essa questão do tempo. Então, assim, até na época, né, o nome Pomodoro, tomate, né, aqueles relógios de cozinha, né, que o cozinheiro utilizava lá, basicamente um snooze. Então, assim, era algo da época. Deve existir ainda esse tipo de relógio, mas o foco aqui é o alarme. Desculpa, o foco aqui é o temporizador. Então, assim, todos os aparelhos que a gente utiliza hoje em dia, se não todos, a maioria deles tem temporizador. Vem com temporizador instalado.
Então, assim, esse aparelho do qual eu estou gravando a aula agora tem um temporizador nele, né? Dentro do relógio, dentro do alarme e tal, tem um temporizador. Tablet também tem um temporizador, então todos os aparelhos que a gente utiliza tendencialmente tem temporizador. Agora, se você for no Google e digitar temporizador, vai ter lá disponível para você no primeiro link um temporizador ali em tempo real. E aí você vai marcar o tempo, né? Então, por exemplo, aí você vai ajustar o tempo de acordo com o próprio princípio, que no caso do Pomodoro, 50-10. 50 minutos de 50-10. No caso, você vai marcar primeiro 50 minutos. Por exemplo, aqui, ó. Aqui tá marcando 5 minutos, que é mais ou menos a duração dessa aula. Mas 50 minutos de trabalho, de foco pleno. Aí o seu temporizador vai tocar, tá? E depois, assim que o seu temporizador tocar, você já marca o quê? 10 minutos de intervalo. Ou, se você vai utilizar, ao invés de utilizar o 50-10, você for utilizar o 25-5, você utiliza 25 minutos de foco pleno e 5 minutos de intervalo. Intervalo para você poder o quê? Intervalo para você poder, enfim, 25 minutos para você poder focar ali na tarefa, no projeto que você está realizando, e 5 minutos de intervalo, de descanso. Você vai beber uma água, você pode dar uma caminhada, você pode dar uma relaxada, enfim. Agora, no flow time, é seguindo as regras do flow time também, que é entre 40, 60 minutos, ou 1 hora e 20 minutos, enfim. Seguindo também as regras do flow time. Para isso é importante tanto as regras de duração da tarefa, como também né, de intervalo, tanto Pomodoro como full time. Por isso é interessante você talvez ir revisitar a aula Pomodoro e full time. Tá? Foi feita uma aula dentro desse módulo da otimização de tarefas, Pomodoro, princípio do Pomodoro e flow time. Se eu não me engano, é o princípio 3 e o flow time é o princípio 4. Esse aqui um está depois do outro. O flow time está depois do princípio de Pomodoro. E no caso do alarme, talvez você opte pelo alarme, gente. Tá? E no seu próprio aparelho, o celular tem alarme, tablet tem alarme, computador tem alarme. Tá? E no caso do alarme, talvez seja mais interessante alarme do que o quê? Temporizador. Por quê? Porque o alarme ele normalmente o alerta dela, né, o alerta dela também tende a ser mais forte, e o temporizador você precisa estar ajustando toda hora. Toda hora você precisa estar ajustando. Bateu 50 minutos, eu tenho que colocar aqui 10 minutos de intervalo. No caso do alarme, você não tem essa preocupação. Bateu o alarme ali, a única coisa que você tem que fazer é desligar o alarme. Tá certo? Nada de soneca, tá? Nesses alarmes que a gente aciona. Então, assim, 50 minutos e aí você vai ajustando de acordo com o seu dia a dia, né? No caso do alarme, você vai ter que ajustar de acordo com o seu dia a dia que você está utilizando aquela, né? Então, assim, por exemplo, você pode colocar o alarme todo dia, 8 horas da manhã eu vou trabalhar 50 minutos, 8h50 eu pauso 10, 9 horas de novo mais 50 minutos. Enfim, aí você vai ajustar o alarme de acordo com você. Tá certo? Mas aí, ó, entra no alarme, ajusta direitinho, coloca o título do alarme, tá certo? Outra coisa, eu falei do temporizador e do alarme, muito voltado ao princípio de Pomodoro e também ao princípio do flow time. Só que você também pode estar utilizando o temporizador e o alarme também para outras necessidades referentes à gestão de tarefas, referentes à otimização de tarefas, ou até mesmo
referentes à gestão de energia. E, por exemplo, no gatilhos de produção, tá? Você está utilizando o alarme para te lembrar, realmente, no caso mais especificamente o alarme, para te lembrar do compromisso da tarefa que você tem marcado. Gente, essa foi a nossa aula de hoje. Desejo que você tenha gostado. E, gente, eu te vejo na próxima aula. Um grande abraço.